Assim como a gente teve em janeiro, agora também em fevereiro. Análise dos melhores do mês de 2020, no caso do mês de fevereiro, no Fluminense. Vamos lá, vamos falar sobre os jogadores que tiveram destaque, sobre as partidas, enfim. Vamos falar sobre o clube dentro desse fevereiro. Isso é uma mini retrospectiva, praticamente mensal. Então você vem aqui embaixo, dá o seu like, se inscreve aqui no canal e, claro, também baixe o aplicativo OneFootball. Esse aplicativo que durante o mês de fevereiro inteiro e os meses anteriores também me municiou de conteúdo sobre o Fluminense, de resultados ao vivo, de informações quando eu estava no estádio, queria saber quem fez o gol ali que não deu pra ver direito, o telão não anunciou lá o gol adversário, fui lá ver, enfim, tem tudo lá dentro desse aplicativo. Aproveita, faz o download, porque é um aplicativo extremamente importante de se ter no celular. É aquele aplicativo que você pensa, putz, precisava do OneFootball, às vezes você não tá com uma conexão boa para baixar. Então baixa logo, usa o link que tá aqui na descrição, que você vai dar uma moral aqui pro Raiz Tricolor. É de graça, não ocupa nem muito espaço no seu celular. Beleza? Faz o download aqui embaixo. Vamos começar, né, pela ordem já estabelecida aqui pela minha listinha, com o jogador do mês. Esse é no primeiro mês, né? Eu coloquei ali uma dúvida entre Nenê e Hudson, depois acabei até confirmando de que era Nenê, o jogador de janeiro do Fluminense, e em fevereiro eu vou fazer algo parecido, mas dessa vez já estabelecido, né? O jogador do mês é Nenê, mais uma vez. Apesar de, vamos lá, né? Falando sobre o Nenê, um jogador que tem atuações como a que ele teve contra o Botafogo e que ele teve contra o Motoclube, foram atuações muito destacadas. Lembrando, para esse vídeo aqui, está contabilizando as partidas desde contra o Boa Vista até o jogo contra o Motoclube, né? Tá, as partidas que estão nesse inteirinho. A derrota para o Flamengo por 3-2, o empate com o Lacalheira por 0-0, o empate com o Lacalheira por 1-1 e a vitória contra o Botafogo por 3-0, tá? As partidas contabilizadas são essas. E Nenê teve muito destaque em algumas partidas. O jogo contra o Botafogo, o jogo contra o Motoclube, tá na conta dele. Só juntando esses dois, são 4 gols marcados por ele. Porém, assim, é um mês muito bom, mas eu ainda fiquei um pouquinho de dúvida, é porque não teve concorrência, praticamente, para ele dentro do mês de fevereiro. Porque eu fiquei um pouquinho de dúvida porque quando ele não jogou bem, ele jogou muito mal. As notas que eu dei aqui no canal para ele contra o jogo de volta contra o Lacalheira e no jogo contra o Flamengo foi nota 3, nota 4. Mas mesmo assim, destaque em relação ao resto, foi o melhor jogador do Fluminense no mês de fevereiro e já é o segundo título dele de melhor jogador do mês. Mas eu falei que ia citar algum outro aqui como menção honrosa e eu vou citar, por mais que muita gente talvez discorde, Evanilson, que foi um atacante bem regular durante o mês, fez gol contra o Lacalheira, fez gol contra o Flamengo e nas outras partidas, quando ele não fez gol é porque ele realmente praticamente não teve chances de fazê-lo, né? Talvez a exceção disso seja contra o Botafogo, em que ele teve chances, acabou desperdiçando 2 e a que ele fez foi dado um impedimento que não existiu. Golaço do mês. Esse daqui, meu amigo, ó, não tem... Para vocês entenderem como eu faço, eu tenho o roteiro aqui e aí a cada jogo do mês eu vou atualizando o roteiro. E aí o primeiro jogo desse mês foi contra o Boa Vista, eu falei, meu amigo, não tem nada para implementar aqui de melhores do mês. Teve jogo contra o Botafogo, eu acrescentei e esse daqui não saiu mais, é o golaço de Nenê no jogo contra o Botafogo, o primeiro gol 1-0, cruzamento da direita de Gilberto, Nenê deixa a bola meio que passar para ele pegar de primeira, e eu até comentei na hora, eu tava assistindo esse jogo com meu sogro, e eu comentei com ele, falei, olha, esse é aquele tipo de lance que normalmente o cara arma, dá o chute, isola, e eu iria olhar pra televisão e falar bem assim, pra que chuta uma bola dessa? Nunca vai acertar um chute desse, por que não domina? E no caso do Nenê ele acertou, um golaço espetacular, corre assim com chances de ser até o gol mais bonito do ano, no final do ano, na retrospectiva, mas de fevereiro já dominou inteiramente. E bem, se eu citei o jogo contra o Botafogo 2 vezes até aqui agora, né, tanto no golaço do mês, tanto como destaque de Nenê, o jogo do mês, sem dúvidas, é essa partida contra o Putfire, né, em inglês, né, o Botafogo.
como eu citei, a gente perdeu. A gente só teve 2 vitórias dentro desse mês, né? Porque a gente venceu o Botafogo Motoclube, empatou 2 vezes com o La Calera e perdeu pro Flamengo e pro Boa Vista, né? Dentro desse mês foram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E o jogo do mês, considerando que a gente não teve nenhuma derrota que foi totalmente injusta e etc, né? Contra o Boa Vista foi uma partida fraca, né? De tentativa ali só no ataque. Contra o Flamengo, um primeiro tempo tenebroso e horroroso, e os 2 empates contra o La Calera, assim, bem mais ou menos, né? No caso do empate de jogo de volta, horroroso. Então, das vitórias, o jogo contra o Motoclube também, você abrir o jogo e tomar com 11 minutos 2-0, se fosse até 10 minutos 2 gols, né? Fosse uma pelada, o Fluminense estava eliminado já, não dá para ser o melhor jogo do mês, né? Sem dúvida o Botafogo é obviamente que beneficiado da fragilidade do adversário também, que era um time horroroso, o Botafogo do Valentim, mas o Fluminense fez o que tem que se fazer com times horrorosos. Meteu 3-0. Substituição do mês. Esse daqui agora vem 2 temas interessantes que eu gosto de colocar, que é a substituição do mês, é aquela substituição que mudou o panorama do jogo, que teve mais destaque dentro do mês, é aquela substituição que você vai lembrar dela daqui uns 2, 3 meses, você vai lembrar, não, quando mexeu naquele jogo, botou tal jogador, teve aquela mudança. Enfim, eu vou colocar aqui a substituição da saída de Yuri e a entrada de Ganso contra o Motoclube. Nesse mês eu fiquei aqui com uma outra substituição durante um tempo, mas nem lembro exatamente qual que era a mexida, não teve uma substituição que mudou completamente o jogo, até essa de Ganso. Quando o Ganso entra, o Fluminense está perdendo por 2-1, o Odair já pensava em mexer desde os 11 do primeiro tempo, exatamente, e aí o Fluminense faz um gol, ele segura alguns minutos, Ganso entra aos 33 do primeiro tempo, tem destaque no jogo, termina como o maior roubador de bolas, o cara que mais interceptou bolas, o quarto que mais deu passes, considerando que ele não jogou 33 minutos da partida, terminou em quarto como que mais deu passe, normalmente passes para frente, ou seja, entrou e mexeu na estrutura do jogo, né? Conseguiu colocar o Fluminense para poder pressionar ainda mais o Motoclube, e sem dúvidas foi uma das peças fundamentais, obviamente junto também com o Nenê, né, que fez os gols acontecerem, da virada contra o Motoclube pela Copa do Brasil. Outra categoria, a penúltima, é a surpresa do mês. Eu mês passado tinha colocado como destaque do mês, né? Agora eu coloco como a surpresa do mês, acho que vai ficar mais destacado se for assim, mais fácil de entender. Que não necessariamente é o revelação do mês que eu tinha colocado no ano passado, no mês passado, na verdade. Porque não necessariamente é uma revelação. É aquele jogador que começou muito em baixa o mês e que termina o mês em alta, né? Assim, não necessariamente em alta, mas que teve a maior curva de ascensão e surpreendeu bastante gente. Não tem nenhum jogador assim em fevereiro no Fluminense. Não tem. Nenhum jogador que terminou a curva lá no alto. Eu até vou citar aqui Ganso, que começa o mês sem nem estar jogando, né? Mas termina ainda sob desconfiança, ainda é reserva, etc. Então, quem que eu coloquei aqui? Yuri, talvez seja um jogador que no início do mês a gente ainda discutia algumas coisas, e hoje, por mais que a maior parte dos torcedores queira que o Fluminense jogue com o Hudson, jogue com o Iago, com o Dodge, jogue com um pouco mais de qualidade, é inegável de que a gente não critica, ou talvez o jogador que a gente menos critique desse meio de campo de estar na posição que está, é Yuri. Tem sido seguro, não tem sido aquele jogador que tenta fazer mais do que ele sabe. Foi simplesmente um jogador normal ali naquele meio de campo, o que já faz com que ele se destaque, né, Odair? E para fechar, a defesa do mês. Defesa, obviamente se só Muriel jogou, defesa é de Muriel. Defesa contra o Botafogo, numa batida de Pedro Raul, ainda no primeiro tempo, um chute de fora da área. Eu tive que rever 200 vezes esse lance para perceber que a bola bateu nele mesmo, porque eu achava que a bola batia na trave. Mas uma defesaça de Muriel, só fui convencido mesmo depois de ver o replay e ver que foi escanteio logo depois, etc. Mas foram um mês também de poucas defesas de goleiros do Fluminense, né? Apesar da gente sofrer um gol contra o Boa Vista, 3 contra o Flamengo, mais um do La Calera e mais 2 do Motoclube, né? Ou seja, 7 gols dentro do mês. Foi um mês de poucas defesas dos goleiros. Muriel, na verdade, foi quem decaiu um pouco na moral dele dentro de fevereiro. Então é isso, likezinho maroto aqui embaixo, se inscrevendo aqui no canal para dar, ó, eu não consigo fazer com essa mão, para dar
aquela paradinha maneira. Não se esquece também de comentar aí se você discorda de alguma coisa que eu falei aqui. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!